o mini álbum que Revolta Total, para que esta mensagem, na verdade, chegue a todos os angolanos, para que eles consigam, na verdade, refletir em função daquilo que tem sido praticamente os problemas do nosso país. Queremos, com este mini álbum, trazer os angolanos à lucidez que, se nós não lutarmos, os problemas que, por exemplo, que nós temos vão continuar a existir. Porque não é certo que assuntos que dizem respeito a todos e que têm consequências para todos sejam decididos por uma única pessoa ou um número reduzido de pessoas. Então queremos que as pessoas realmente lutem para que consigamos tirar o MPLA do poder, porque estamos a viver como se não fôssemos humanos. Eu, por exemplo, vivo numa província em que as pessoas estão a morrer por causa de fome. Tu não consegues, por exemplo, andar 50 metros a pé sem vires uma criança, por exemplo, a pedir-te esmolas, sem vires um jovem, por exemplo, a pedir-te esmolas, sem vires um adulto a pedir-te esmolas. As pessoas estão a morrer nas portas dos hospitais. As pessoas estão a andar quilómetros e quilómetros à procura de algo. Mas existem responsáveis. É o MPLA. E se os angolanos não colocarem a mão na consciência, se deixarmos a responsabilidade apenas para um número reduzido de pessoas, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas. E nós achamos que o lançamento do mini álbum Revolta Total de JMC de Mensagem Andrade poderá, de certa forma, contribuir para que as pessoas não fiquem na sua zona de conforto, que é importante lutarmos para que consigamos tirar, na verdade, o MPLA do poder. Nós Mensageiro Andrade, referiste a tua província. Qual é a tua província? Não, eu vivo na província. Como? Hello, Estou no Lubango, vivo na província da Huila. Da Huila. Alô? Agora sim, estamos a ouvir bem. Falávamos desta questão do álbum Revolta Total e que tem duas músicas. Este mini álbum tem a Revolução Final e temos a Revolta Final. Vamos a esta música que tu lançaste, a tua música, a música do Mensageiro Andrade, Revolta Final. Tu dizes que perdemos a esperança e não funcionou. O que é que não funcionou? E dizes que com o MPLA isso não funciona. O que é que não funciona com o MPLA e quais é que são os métodos que devem ser adotados agora, atualmente? Bem, o que não funciona é o quê? Há aqueles angolanos, obviamente, que também estão cansados com a governação diabólica e ditatorial do MPLA e que acharam que há, na verdade, necessidade de tirá-los daí, os dirigentes do MPLA, e depositaram a esperança nas eleições. E eu expliquei na música que, na verdade, tivemos 5 tentativas. Nenhuma delas, na verdade, funcionou. O que quer dizer que a solução para derrubarmos o ditador ou a ditadura não é por via das eleições. Porque as eleições, de certa forma, poderão simplesmente legitimar o MPLA diante da comunidade nacional e internacional. E nós queremos, por exemplo, com essa música, que os angolanos percebam isso. Porque se nós continuarmos a pensar que o MPLA poderá, de certa forma, sair do poder por via das eleições, nós estamos a prolongar o sofrimento do povo angolano. Mas, Mensageiro Andrade, o que é que te faz, o que é que te fez deixar de acreditar nas nossas instituições e o que é que te fez, nomeadamente, deixar de acreditar no nosso processo eleitoral? Foi principalmente as eleições passadas. Se houve uma altura que devia ter acontecido pelo menos a alternância, era 2022. Porque todo mundo em 2022 estava praticamente empenhado para que o MPLA saísse do poder. Houve combinações de esforços. Eu presenciei pessoas que nem sequer naquela altura queriam saber de política. Em 2022, essas pessoas disseram: nós estamos cansados com a governação do MPLA e eu também vou mobilizar as pessoas para que votem contra o MPLA, para que votem no Partido UNITA. Mas, infelizmente, essas pessoas ficaram completamente decepcionadas depois de terem visto os resultados a favor do MPLA. Então, o resultado que veio praticamente favorecer o MPLA, por que ele, na verdade, está no poder, fez com que muita gente, inclusive eu, deixasse de acreditar que o MPLA, de certa forma, poderá sair por via das eleições. Não poderá sair. Vou dar um exemplo muito prático. Eu prevejo que as próximas eleições poderão, de certa forma, ser muito mais complicado que as eleições passadas. Porque há muita gente decepcionada, por exemplo, com as eleições passadas. Então, nós achamos que se não fizermos alguma coisa, se o povo angolano não se revoltar em massa,
nós vamos continuar a enterrar as pessoas por causa da fome. Mas como? Nós organizamos uma Mensageiro Andrade, ao dizer que devemos ignorar eleições e que o MPLA não vai sair pela via eleitoral, pela via democrática, o que é que estás a encorajar as pessoas a fazerem? Então como é que devemos mudar este regime? Como é que devemos acabar com a ditadura, como tu próprio chamaste ao regime? O que é que se deve fazer? Qual é a solução? É arranjar forma de criar bloqueios para que o MPLA, na verdade, sobreviva. É importante que a gente, na verdade, organize manifestações, grandes manifestações, não essas, por exemplo, não estou a tirar o mérito das manifestações que nós costumamos organizar, têm contribuído alguma coisa, mas o resultado significativo que a gente, na verdade, quer é derrubar o MPLA. E como é que se vai derrubar o MPLA? É todo o angolano, na verdade, tem que estar unido. É importante que as pessoas, na verdade, estejam na rua. Já imaginam, por exemplo, se nós organizarmos uma manifestação, por exemplo, com 1 milhão, 3 milhões de pessoas na rua, qual é a força que ela tem para esse povo? Contra 3 milhões de pessoas, por exemplo, na rua. Qual é a força que o Laborinho vai ter contra 3 milhões ou 4 milhões de pessoas na rua? Então, nós não costumamos a ter sucesso porque costumamos a ter um número minoritário de pessoas na rua. É que nós deixamos a responsabilidade de derrubar a ditadura para um número pequeno de pessoas. Então, esta música, na verdade, foi lançada, ou este minau está a ser lançado para tentarmos chamar as pessoas à razão, para trazê-las à lucidez, que é realmente interessante e é importante que nessa altura nos unamos para que consigamos, na verdade, derrubar a ditadura, porque ninguém caminha sozinho. Pequenos e grandes, precisamos uns dos outros para algumas necessidades primárias e concretas. Nós não fomos feitos diferentes para nos separarmos, nem para que alguns façam guerras aos outros, mas sim fomos feitos diferentes para nos completarmos, para que sintamos a necessidade de ir à procura do outro. Cada um a seu jeito, a seu nível, seja lá onde estiver, é importante que faça parte dele, olharmos todos para um único objetivo, para uma única direção, para uma única linguagem, e evitarmos temas que de certa forma poderão contribuir a distrair a população. É importante que as pessoas se concentrem unicamente na luta pela ditadura, para derrubarmos o MPLA, porque se nós não fizermos isso, não tenhamos dúvida, nós vamos continuar a enterrar as pessoas por causa da fome, nós vamos continuar as pessoas a se suicidarem. A vida está completamente difícil. Isso praticamente tem acontecido. Eu, conforme estava explicando naquela altura, em 2021 nós organizamos uma manifestação aqui dentro da província da Huila, particularmente dentro do município de Lubango, contra a fome. Dessa manifestação temos um soba da comunidade de Inonchima, na Chibia, faz parte do município da Chibia. Aquele soba disse que estava também cansado de enterrar as pessoas com fome. As pessoas estão a se alimentar de noncha. No Namibe, as pessoas estão a torrar, estão a ferver sangue de bois para comer, porque não existe comida, não tem comida. Estão a torrar caroços de milho. As pessoas estão a passar mal. Nos Gambos, por exemplo, as pessoas estão a percorrer, principalmente em 2021 e 2022, as pessoas percorreram 40 quilômetros a pé até a missão de Santo Antônio, que está sob a liderança do padre Jacinto Pio Akusanga, para terem minimamente a possibilidade de conseguirem pelo menos 2 kg de fuba. Mas Mensageiro Andrade, antes de ir para essa revolução final, ou revolta total, ou revolta final, como tu disseste, não deveriam ser esgotadas as vias do diálogo? Tu, como artista, como membro da comunidade de fazedores de arte, como membro da sociedade civil, não poderias tentar dialogar com os ministros, com os governadores, neste caso o governador da Huila, com os ministros, com o próprio Presidente da República, tentar enviar cartas, tentar pedir, solicitar uma audiência para tentar debater esses problemas que estás aqui a mencionar? Não é possível essa via do diálogo? Tudo isso já se fez. Tudo já se fez. Nós estamos a ser dirigidos principalmente por dirigentes, porque para além de serem incompetentes, são insensíveis. Estes senhores não estão, nunca estiveram e nunca estarão realmente preocupados em resolver o problema da população. Eles têm conhecimento realmente qual é o real estado do povo angolano. Eles têm conhecimento de que existem pessoas a morrer das portas dos hospitais, que existem pessoas a morrerem de fome. Ele tem consciência disso. E, na verdade, muita gente já tentou sentar com ele, já sentou com ele, já fizemos vários, batemos portas deles. Só para teres uma noção, a Plataforma Sul, que naquela altura estava a ser liderada pelo padre Jacinto Pio Akusanga,
enviou uma carta. Na altura em que o Presidente da República chegou a afirmar que a fome era relativa, estávamos a pedir para que o Presidente da República decretasse o estado de emergência para acudirmos à situação, as pessoas estavam a morrer de fome. O que é que o Presidente fez? Simplesmente ignorou-nos. Ele não quis ouvir as pessoas. Nós estamos a ser dirigidos por indivíduos que nessa altura não adianta conversar com eles, não temos conversa nenhuma. É aquilo que se diz, né? Um tronco de uma árvore pode permanecer durante anos no rio, na água, e se transformará em jacaré. O MPLA não tem como mudar, eles provaram isso. Qualquer pessoa com um mínimo de lucidez intelectual percebe que não é possível conversar com esses indivíduos para que eles, na verdade, possam resolver os problemas. Eles não vão resolver os problemas do povo. E nessa altura, a única coisa que nos resta é arranjarmos métodos de tirá-los daí. Essa é a solução apenas. Porque se nós ficarmos a pensar que é possível apelarmos, tentarmos com eles para que eles resolvam os problemas, nós vamos continuar a viver os mesmos problemas, porque já muita gente já fez isso. Eu particularmente já sentei com alguns dirigentes, já apelei muitas vezes para que eles, de certa forma, pudessem arranjar métodos de ultrapassar os problemas que as pessoas estavam a atravessar, as populações. Mas infelizmente eles não ouvem. Estes problemas não são de agora, são problemas. Apareceram pessoas que denunciaram. O que é que isso deu? Não deu praticamente em nada. Apareceram pessoas a apelar, façam isso, façam aquilo, não deu em nada. E não acredito que será dessa vez que eles, de certa forma, poderão mudar. Eles não vão mudar. É importante que todo o angolano, na verdade, perceba isso. E por isso é que nós decidimos, na verdade, lançar essa música para que os angolanos reflitam. Porque se os angolanos, na verdade, não refletirem, nós teremos muito mais anos de ditaduras, teremos muito mais anos de fome, teremos muito mais anos de sede e de escuridão. E nós queremos que as pessoas, na verdade, vivam com dignidade. Porque se nós, na verdade, não tivermos a de tirar o MPLA do lugar onde ele está, não tenhamos dúvida, nós vamos viver mais anos de escravos, porque nós vivemos, a forma como nós vivemos retira qualquer dignidade como humanos. Nós não vivemos como humanos, não vivemos como humanos. Se tu vires, por exemplo, a forma como meus irmãos, pelo menos no bairro onde eu vivo, aquilo é de trazer lágrimas aos olhos. A situação do povo angolano é de trazer realmente lágrimas aos olhos. Esses senhores não estão nem aí conosco. Eles amam a riqueza do povo angolano e odeiam os próprios angolanos. Eles não estão preocupados se tu comes ou não. Eles não estão preocupados se tu bebes água ou não. Eles não estão preocupados se tu tens energia elétrica ou não. Eles não estão preocupados com isso. E nunca estarão preocupados. E como temos a consciência de que, na verdade, eles nunca estarão preocupados com isso, não nos resta outra alternativa. A alternativa será juntarmos-nos para que consigamos, na verdade, tirá-los daí. Se houver união entre o povo angolano, não tenhamos dúvida, eles vão cair. Eles só não caem porque o angolano realmente não percebeu o quão é importante a nossa união, o quão é importante a nossa luta. Por isso é que estas duas músicas foram feitas para arranjar forma de refletir, para que os angolanos sentem em casa e reflitam que não podemos, na verdade, permanecer em silêncio. Mensageiro Andrade, e a questão, os nossos problemas, na verdade, vão se agravar. Mensageiro Andrade, essa postura adotada, que tu adotaste agora, postura confrontacional e postura na qual tu dizes que esgotaram-se todos os recursos para poder dialogar e todas as vias para poder alterar este sistema que tu consideras que é uma ditadura, e eu pergunto se estás pronto às consequências, porque sabemos que o regime é duro contra os seus opositores. Estás pronto para morrer, para sofrer, para ser torturado, ver os teus familiares a serem torturados e a serem agredidos com esta postura? Olha, há uma coisa que aprendi uma coisa muito boa. Com o Padre Congo, ele disse que aprendeu com um bispo, diante de Deus, de joelhos, diante dos homens de pé. Estou a aprender a ficar de pé. E Martin Luther King dizia algo muito importante, que não descobriu nada pelo qual morreria, este homem não está pronto para viver. As nossas vidas terminam a partir do momento em que nós permanecemos em silêncio sobre os assuntos que nos importam. Eu disse aqui há pouco tempo que estes senhores só conseguem nos amedrontar porque nós temos um número minoritário de pessoas. Mensageiro Andrade, mas a questão é que vivemos também, temos que colocar isto num contexto. Foram 27 anos de uma guerra fratricida. Morreu muita gente, foram centenas de milhares de pessoas. Famílias viram os seus membros a morrerem nesta guerra.
E temos que compreender isso. O angolano agora já não quer outro conflito. E eu agora pergunto, será que não é possível, Mensageiro Andrade, conseguirmos uma mudança pela via pacífica, pela via democrática, pela via do diálogo? Não. Que a nossa luta não é e nunca vai ser violenta. É importante que as pessoas percebam isso. Porque provavelmente na altura em que eu estava a falar, talvez alguns tenham entendido mal. Nós somos contra qualquer tipo de violência. Nós não somos a favor de que se dê o MPLA por violência. Nós não vamos conseguir isso, porque nós estaríamos num nível de desvantagem total. Estaríamos a ser iguais aos indivíduos que não amam a vida. Nós somos a favor da vida. E achamos que uma guerra, um golpe de Estado e violência não vai resolver Mensageiro Andrade, nada. Mensageiro Andrade, então deixa-me compreender, Mensageiro Andrade. Tu dizes que pela via eleitoral o MPLA não vai sair do poder. Então qual é que é essa via pacífica que o MPLA, por sua livre e espontânea vontade, vai sair do poder? Achas que isso vai mesmo acontecer, Mensageiro Andrade? Não, de forma pacífica? É possível que aconteça. De forma pacífica pode acontecer. Temos alguns países, obviamente, que conseguiram derrubar a ditadura por vias pacíficas. Basta simplesmente que nós sejamos inteligentes nos nossos planos, que na verdade todo o povo esteja unido. É possível derrubarmos a ditadura por via pacífica. Ninguém quer guerra, ninguém quer praticamente, ninguém quer violência. Mas tu ao caracterizar este regime como um regime corrupto, um regime criminoso, e depois vens dizer que eles possam sair pela sua livre vontade. Será que pessoas, como tu dizes, são corruptas, são criminosas? Um ditador vai sair pelo seu próprio pé? Onde é que isso aconteceu livre vontade, na história? Não. Mensageiro Andrade. Como? Não, eu estou a tentar compreender, porque por um lado tu dizes que deve haver uma revolta popular, uma revolta final, mas as revoltas são, pela sua natureza, têm de ser violentas. Uma revolta não é pacífica. Quando dizes que não devemos esperar até 2027 porque já fomos enganados. Disseste, Mensageiro Andrade, fomos enganados 5 vezes. 5 vezes, foram 5 eleições. Exatamente. Fomos enganados. E dizes que em 2027 as pessoas talvez perderam a paciência. E tu dizes que nós, quando somos, tu mencionaste, quando se formos milhões a ir para as ruas, não há, tu mencionaste o nome do Laborinho, o Ministro do Interior, o chefe dos serviços de inteligência, o Miala, ninguém nos consegue parar. Eu agora quero te perguntar, estás pronto a assumir essa responsabilidade pela perda de vidas e derrame de sangue que poderá eventualmente resultar dessa tua postura? Acho que eu estou a ser um bocadinho mal interpretado. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte. Não. É necessário, são as tuas palavras. Tu estás a encorajar a música. Pronto, Fala em revolta. A revolta não é seguir leis. Revolta não é seguir leis. Revolta não é cantar. Revolta não é passear, fazer marchas, como tu mesmo fizeste alusão, fizeste menção. Revolta é dizer basta, já chega. Saiam daí. É mesmo isso que eu estou a dizer. E é possível. E essa revolta, Mensageiro Andrade, a revolta, para aqueles, na verdade, essa revolta não é pacífica, Jaime Andrade. Desculpa, Mensageiro Andrade. Essa revolta não é pacífica. Tens que admitir que isso será violento. É possível. Que haverá vidas que serão perdidas. Haverá derrame de sangue. Não, eu ainda acredito. Eu acredito, por exemplo, as pessoas talvez estejam um bocadinho, por exemplo, céticas em relação a isso. Eu acredito que é possível, por exemplo, derrubarmos o MPLA por via pacífica. É possível nós fazermos isso.